Eu falo porta ou porta. E você, como fala essa palavra? Sounds and Accents. Sotaques Estrangeiros da Paraíba e de São Paulo. Na minha pronúncia, a letra R, no fim da primeira sílaba, corresponde a 2 sons consonantais, chamados de róticos. A pronúncia porta é conhecida como R retroflexo, ou R caipira. Nesse caso, há um movimento de retroflexão da língua em direção ao fundo da boca. É falado aqui em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. E para você, Leônidas? Também temos 2 pronúncias para a mesma palavra, Luciane, mas são diferentes das pronúncias paulistas. Ouça, eu falo porta ou porta. Aqui no interior da Paraíba, como em boa parte do interior do Nordeste, temos a pronúncia de uma fricativa aspirada R. Outra pronúncia interessante acontece quando não produzimos o som do R no final da primeira sílaba, e isso acaba afetando a pronúncia da consoante que vem logo depois, como é o caso da consoante T em porta, em que há uma retroflexão deste T. Leônidas é só uma palavra, mas 4 pronúncias. Sim, Luciane. E deve haver mais algumas, se a gente for ouvir a fala nas diversas regiões do Brasil. E você que nos ouve está convidado a mergulhar nesse universo da variação linguística do português. E tem mais! Ouça este podcast para aprender sobre como essa diversidade linguística afeta o processo de aprendizagem de uma língua estrangeira, como o inglês. Eu sou a professora Luciane Tenani e, junto com os meus alunos do curso de Licenciatura em Letras da Universidade Estadual Paulista, criamos este podcast com o professor Leônidas e seus alunos. É isso aí, minha jovem! Eu sou o professor Leônidas José da Silva Júnior e, junto com os meus alunos do curso de Letras da Universidade Estadual da Paraíba, adentramos nessa diversidade linguística do português e do inglês. Juntos, aprendemos mais sobre as características da fala do interior de São Paulo e da Paraíba. Este é Sounds and Accents, um podcast para aprender sobre sotaques. Continue com a gente! Bom dia, boa tarde ou boa noite, meus queridos ouvintes. Eu sou André Luiz de Verlan, estudante do 2º ano de Letras da Unesp de São José do Rio Preto. E aqui comigo está a Laisa. Olá, pessoal! Eu me chamo Laisa, sou estudante do 2º ano de Letras em Inglês na UEPB, Campus 3, na cidade de Guarabira. Esse é o 3º episódio do podcast Sounds and Accents, sotaques estrangeiros da Paraíba e de São Paulo. Nesse episódio, discutiremos sobre como as características dos róticos do português brasileiro, em final de sílaba, afetam a pronúncia do inglês e do espanhol. Para a realização desse projeto, nós tivemos, primeiramente, o suporte dos professores das universidades Unesp e UEPB, uma parceria realizada pela professora Luciane Esther Tenani, da Unesp, juntamente com o professor Leônidas Silva Júnior, da UEPB. A proposta é ampliar o nosso conhecimento acerca da fonética e fonologia do português e línguas estrangeiras que estudamos. Assim, trabalhando em conjunto, aprendemos mais e ainda celebramos essa diversidade linguística. Vamos começar falando sobre as diferentes pronúncias dos róticos que aparecem em diferentes estados do país, mais especificamente no interior de São Paulo e no interior da Paraíba. Por que você não começa pela sua região, André? Bom, em São Paulo, a pronúncia do rótico é feita de diversas formas. Dentre as variantes paulistas, temos aqui no interior uma variante estigmatizada, que aparece em coda silábica, ou seja, em final de sílaba. Pegando, por exemplo, a palavra porta, a pronúncia predominante na capital paulista seria porta, marcada pelo uso do TEP. Por outro lado, aqui na região de São José do Rio Preto, essa mesma palavra é pronunciada como porta, marcada pelo TEP retroflexo, popularmente conhecido como R caipira.
Também é importante lembrar, Liza, que as variações linguísticas podem ser motivadas por diversos fatores. Dentre eles, temos os fatores linguísticos, como a posição do rótico na sílaba, e os fatores extralinguísticos, como o dialeto regional e a faixa etária, por exemplo. A partir disso, temos a oposição entre aquilo que é considerado padrão e não padrão. Tratando-se da variante rio-pretense, seu estigma está associado à imagem de um indivíduo caipira, que mora na roça e que, portanto, possui baixa escolaridade. Esse é um tipo de preconceito social. E por aí, Liza, existe esse tipo de preconceito linguístico? Olha, André, aqui na Paraíba, a pronúncia dos róticos se dá em geral de uma forma um pouco diferente em relação ao estado de São Paulo. Aqui nós contamos com uma característica bastante específica, que se trata do apagamento do R no final da sílaba. Em termos técnicos, o apagamento do rótico em coda final, que é diferente do que acontece por aí. Aqui, essa pronúncia se faz presente tanto no interior quanto na capital paraibana. Podemos usar como exemplo a palavra correr, que passa a ser pronunciada como correr, ou mulher, que é pronunciada como mulher, como se o R sumisse e toda essa força do R passasse para a última vogal da palavra. Aliás, você sabia que existe um outro fenômeno bem interessante que ocorre nos róticos aqui na Paraíba? Acontece que atualmente ele é pouco conhecido, até mesmo entre os falantes da região. Devido a algumas questões sociofonéticas, é muito comum você encontrar essa variação dialética entre pessoas idosas, indivíduos que vivem aqui no interior e com nível de escolaridade um pouco mais baixo. No entanto, é possível notar que essa variante dos róticos está caindo em desuso pelas gerações mais jovens como nós. Esse fenômeno consiste em uma retroflexão da oclusiva alveolar, p ou d, quando essas oclusivas estão depois de um rótico. Um exemplo disso é quando falamos a palavra verde, carta ou porta. Que diferente, Liza. Acho que não consigo produzir esse som. De fato, existem diversas variantes que coexistem em um só país. No entanto, nem sempre a influência dessas variantes no aprendizado da língua estrangeira é negativa. Mesmo que os sistemas fonológicos das línguas sejam essencialmente distintos, há também uma possível similaridade fonética. Como a fala de vocês afeta no aprendizado da língua inglesa, Liza? Devido às características da nossa pronúncia dos róticos aqui na Paraíba, acredito que isso ajuda em alguns aspectos da língua inglesa. Por exemplo, quando temos palavras que se iniciam com a letra H em inglês, a pronúncia é similar ao R que nós falamos, como em rua, perder, mar, que ocorrem no início, no meio ou no fim das palavras. Apesar de não terem o mesmo ponto de articulação da consoante do português da Paraíba e da consoante do inglês, o modo de articulação pode ser uma ponte para a pronúncia minimamente similar e que nos ajude a chegar a uma pronúncia compreensível. Vejamos os seguintes exemplos do inglês, que são os sons do início das palavras house and head. Então, como já disse antes, é verdade que a pronúncia da Paraíba pode influenciar de forma positiva no aprendizado do inglês. Porém, em alguns momentos, pode tornar esse aprendizado um pouco mais difícil. Em comparação com a pronúncia de São Paulo, por exemplo, vemos a diferença da pronúncia dos róticos. Como você falou antes, falantes da capital pronunciam o TEP em meio de palavra, como em porta. Nós também temos esse som, mas também é mais falado por uma geração mais antiga, sabe? É só lembrar do nosso saudoso Ariano Suassuna que falava porta. Ah, que legal, Liza. Temos mais sons em comuns do que imaginávamos. Parece que o tal R caipira não aparece no dialeto da Paraíba, né? Por falar nisso, você sabia que tanto na variante rio-pretense quanto no inglês aparece o TEP retroflexo? A diferença é que, enquanto no inglês a pronúncia do rótico é sempre predominante, por aqui ela só acontece quando o rótico está em final de sílaba. A palavra rato, por exemplo, nunca será falada com TEP retroflexo na nossa variante, enquanto a palavra mar, sim. Já em certas variantes da língua inglesa, tanto race como doors são palavras pronunciadas com TEP retroflexo, sem importar a posição na sílaba. Assim fica fácil, né? Esse som retroflexo em coda de sílaba é semelhante entre ambas as línguas, o que nos ajuda na pronúncia. Algo que pode causar dificuldade são os outros sons róticos que aparecem no português, já que no inglês só temos o retroflexo. Não é interessante? Ou seja, o TEP retroflexo presente na nossa variante acaba nos ajudando na hora de falar inglês. Na língua espanhola, há apenas 2 pronúncias para o rótico, independentemente da variante. Não é curioso? Essas pronúncias são o TEP e a vibrante alveolar, que lembra o TEP, só que com mais vibração. O que parece ser uma consoante longa, soando como o ronronar de um gato.
O TEP é o som que corresponde ao popular R fraco, tanto no espanhol quanto no português, o que facilita na aquisição da pronúncia. Por exemplo, a palavra grande tem a mesma pronúncia em ambas as línguas, grande no português e grande no espanhol. Grande no português e grande no espanhol. A diferença é que quando se trata do rótico em final de sílaba no espanhol, predomina o uso do TEP. Isso pode causar uma dificuldade no aprendizado para nós de Rio Preto, que utilizamos o TEP retroflexo nessa posição. Esse fenômeno aparece, por exemplo, na palavra parte, que corresponde à pronúncia parte. Como é interessante ver como cada região tem características linguísticas que favorecem ou desfavorecem os aprendizes a depender da língua. É importante lembrar, pessoal, que não estamos tentando alcançar a pronúncia perfeita ou soar como nativo, pois é o nosso sotaque que nos faz sermos quem somos. Enfim, queridos ouvintes, está na hora de encerrar o terceiro episódio do podcast Sounds and Accents. Esperamos ter discutido de forma interessante e compreensível acerca dos róticos em coda silábica do português brasileiro e como eles afetam o aprendizado de línguas estrangeiras. É isso aí, Liza. Acho que durante a discussão pudemos perceber que as diferentes pronúncias carregam consigo diferentes dificuldades na hora de aprender uma nova língua. Ou seja, um falante da Paraíba não vai se encontrar na mesma situação que um falante de Rio Preto na hora de aprender o sotaque do inglês, por exemplo. E vice-versa também. Não é curioso? É mesmo! Dito isso, esperamos que os nossos ouvintes tenham gostado desse episódio e que fiquem atentos aos próximos que virão. Foi muito legal dividir essa locução com você, André. Agradeço muito pela sua companhia, Liza. Tchau, tchau, pessoal. Até mais, gente! Obrigada a você por nos ouvir. Obrigado ao Rômulo Borim, do Laboratório de Fonética do IBILSE Unesp, pelo apoio técnico em várias etapas da produção deste podcast. Também agradecemos aos nossos alunos pela criação deste episódio. Pela UEPB participaram Ana Clara Cosme dos Santos, Liza Pereira da Silva, Maria Luísa do Nascimento Silva. E pela Unesp participaram André Luiz Deverlan, Bruno Navarrete Scandiuzzi, Juliana Melzi Machado, Nicolas Auco Veiga e Thalita Massuia. Apoio Labfon, Laboratório de Fonética e IBILSE Unesp. Realização Unesp, Campus de São José do Rio Preto. Sounds and Accents. Sotaques Estrangeiros da Paraíba e de São Paulo.